glória seja dada ao nosso Deus. Amém, igreja? Irmãos, vamos à palavra de Deus nessa noite? Nós estamos aí vivendo o ano do que mesmo? Eita, mas essa coragem aí tá difícil, hein? Tá vendo o ano do quê? Amém, glória a Deus, ano da coragem, graças a Deus. E cada domingo nós trazemos aqui, né, irmãos, um tema maravilhoso aí, né, falando sobre a coragem. E hoje nós vamos falar um tema abençoadíssimo, que se chama-se de órfão para filho. Amém? De órfão para filho. Quem acompanhou aí nas redes sociais, aí no WhatsApp, viu aí, né, irmãos, claramente o tema desse dia, dessa noite maravilhosa, amém, em nome de Jesus. Então eu quero que você preste atenção no que Deus vai falar para a tua vida. Você que está na sua casa também, presta bastante atenção no que Deus tem para ti nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai falar aos nossos corações, porque quando eu estudei essa palavra, Deus já falou bastante no meu coração, tem falado até agora, né, mas eu quero que nessa noite você também receba. Deus quer transmitir para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 14. Amém? Romanos 8, versículo 14. Vamos ver lá o que Deus tem falado conosco. Romanos 8, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Quem é filho de Deus nessa noite? Amém? Se você é filho de Deus, dê uma salva de palmas, em nome de Jesus. Pode se sentar. E vamos nessa noite nos alimentar da palavra, amém, em nome de Jesus. Quando eu li esse texto, irmãos, 4 palavrinhas veio na minha cabeça. Quando eu meditei nesse texto, 4 palavras vieram à minha mente para pensar. Uma delas é a palavra filho, né? O que significa filho? Eu fui procurar, né, irmãos? Todo mundo, né, irmão, sabe, né, o que significa filho, mas é bom a gente procurar na raiz da palavra, né, o que significa filho. Filho significa aquele que é nascido de alguém, uma parte sua. Olha que coisa linda. Ele é uma parte sua, parecida com você, uma continuação do pai. E veio outra palavrinha que é órfão, né? O que é o órfão? O órfão é aquele que é sem pai, sem mãe, que perdeu o seu protetor, ele é desamparado, ele é carente. Também veio a palavra paternidade. Paternidade é a qualidade ou condição de pai, vínculo que liga pais e filhos. E nesse caso aí, não precisa ser só o pai, né, irmãos, biológico, mas também aquele também, né, que muitas vezes toma uma criança para cuidar, ele tem a paternidade daquela criança também. E também veio a palavra filiação, que quer dizer o quê? Aqueles que descendem de alguma pessoa, de uma linhagem. Amém? Então essas palavrinhas eu quero que fiquem gravadas aí na sua mente. Mas, irmãos amados, nós vemos aqui hoje que Deus tem falado que um dia nós somos adotados por Ele, graças a Deus. E hoje nós podemos, né, dizer, clamar, Abba, Pai. Muitos de nós já sabemos o que significa a palavra Abba, né? Abba significa paizinho, Abba significa pai querido. Abba, né, irmãos amados, é a maneira carinhosa de nós tratarmos com o nosso Pai, com o nosso Deus. E uma coisa interessante também que eu aprendi, né, irmãos, que a criança, né, a criança judia, né, como diz assim, ela, a primeira palavrinha, né, que ela aprende, né, quando ela vai chamar seu pai e sua mãe, é tão gostoso, né, quando a gente vê os nossos filhos pequenininhos, né, chamarem a gente de papai e mamãe, né, com toda a dificuldade, né, mas são as primeiras palavras que eles aprendem. E a criança, né, irmãos amados, lá em Israel, a primeira palavra que ela aprende é Abba, né, 3 palavrinhas, né, Abba, que quer dizer pai, paizinho, né, os pais ensinam ele a falar essa palavrinha maravilhosa. Então hoje nós podemos tratar a Deus, tratar com o nosso Deus, não como um Deus distante, não como um Deus que está lá somente sentado no seu trono vendo as coisas acontecer.
não muitas vezes acharmos que o nosso Pai, Ele não está nem aí conosco. E o interessante também, que Jesus nos ensinou a chegar a Ele, chamando Ele de Pai. Porque antigamente, isso já foi explicado aqui, que o povo, né, irmãos, antigamente clamava a Deus, mas de uma maneira distante, de uma maneira, né, que assim eles achavam que não eram dignos de se chegar a Deus. Então, quando viram Jesus orando com intimidade, viram Jesus orando de uma maneira diferente. Então seus discípulos chegam a Jesus e falam: Jesus, nos ensina a orar da maneira que o Senhor ora. Então o Senhor ali ensinou eles a orar, e a primeira palavrinha que fala, né, irmãos, na oração chamada Pai Nosso, é Pai. Então Deus, Ele quer que todos nós o chamemos de Pai. Deus quer que todos nós, né, irmãos, tratamos Ele como Pai. E me vem uma pergunta também nessa noite: você se considera órfão ou você se considera filho? Se eu for perguntar aqui, né, irmãos, todos vão falar: não, pastor, eu me considero como filho. Não só aqui, mas se você for lá fora também, né, já vi muita gente falando isso, né, a gente vai falar assim: olha, nem todos são filhos de Deus. Mas as pessoas, né, elas muitas vezes não gostam dessa palavra, né, que a gente fala, né, que nem todos é filho de Deus. Eu lembro até os antigos, né, irmãos, que ministravam isso antigamente. Eu lembro os nossos irmãos mais antigos, eles ministravam, falavam muito sobre isso. Olha, existem os filhos de Deus e aqueles que são criaturas de Deus. E nós devemos agradecer a Deus porque somos filhos de Deus. Só que, irmãos, existem aqueles filhos que acham que ainda são órfãos. Existem aqueles filhos que estão na casa de Deus, que já tem uma caminhada na presença do Senhor, mas que ainda vivem como órfãos. Vivem como órfãos na presença do Senhor. Por quê, irmãos? Eu me lembro muito do texto de Lucas, capítulo 15, versículo 18, que fala do filho pródigo. Né? O que o filho pródigo ali, depois de ter pegado a herança do seu pai, depois de ter feito ali o que o seu coração desejava, gastou tudo. O que ele ora na oração ali? Ele fala assim: eu vou para a casa do meu pai e melhor ser um jornaleiro, um trabalhador, do que ficar nessa maneira que eu estou. Muitas pessoas hoje, irmãos, são como esse filho pródigo. Se acham como escravo. O filho pródigo, ele preferiria viver como escravo do seu pai do que viver como um filho. O órfão, ele se relaciona a Deus como um empregado. A gente vê ali, né, irmãos, o que aconteceu ali entre os filhos ali. Quando o filho volta, o pai o recebe com um abraço, coloca vestes novas nele. O outro filho, que já é da casa, ele fala para o pai: pai, o senhor nunca me deu um cordeiro, nunca me deu nada. Por que esse que foi embora, o senhor trata ele melhor do que eu? Muitos filhos de Deus são como esse filho aqui, porque estão na casa do pai, estão na presença do Senhor, estão junto com Deus, mas acham que Deus não deu nada para ele. Sabe o que eu penso, irmãos? Eu penso assim: se o meu pai é dono de uma empresa, vamos colocar aí, se o meu pai é dono, né, de uma multinacional, e eu trabalho com ele, eu não sou empregado dele, eu sou dono da empresa junto com ele. Se o meu pai tem riquezas, eu não posso me tratar como um empregado, mas eu tenho que se tratar como um filho. E na casa de Deus é a mesma coisa. Na casa de Deus eu nunca posso dizer assim: meu pai nunca me deu nada, meu pai nunca fez nada por mim. Muito pelo contrário, se eu sou filho dele, então eu sou participante da glória de Deus, eu sou participante das mesmas riquezas, porque a palavra de Deus diz nessa noite que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que quer dizer isso? Se Jesus é herdeiro, se Jesus tem direito de todas as coisas como filho, nós também temos o direito para a honra e a glória do Senhor, porque fazemos parte da casa de Deus. Aleluia. Então creia nisso, irmãos. Nunca diga assim: o pai nunca me deu nada, o pai nunca me entregou nada. Mas diga: eu sou filho de Deus e eu tenho direito a tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Irmãos, Deus, irmãos, Ele fala
né, irmãos amados, que nós somos os seus filhos, e todo dia ele tem falado isso: filho meu, filha minha, vem até a mim, mas nós nos dirigimos a ele como escravo, nós nos dirigimos a ele como órfão, nós nos dirigimos a ele, irmãos amados, como se ainda tivéssemos afastado dele. Uma coisa que é interessante, o órfão muitas vezes ele quer salário de Deus, o órfão muitas vezes ele pede as coisas para Deus, o órfão muitas vezes ele quer ser um assalariado, como era esse filho aqui pródigo. Mas o filho de Deus não, ele não é assalariado, porque ele não recebe salário, ele recebe herança da parte de Deus. Nós temos uma herança, glória a Deus, da parte do Senhor, e Deus quer entregar isso para você. Então não tenha a mentalidade, a cabeça de um órfão, mas tenha a mentalidade e a cabeça de um filho. Sabe por quê? Porque o reino é nosso, amém, em nome de Jesus, e eu não tenho que pagar para Deus para ter alguma coisa, porque Ele é meu Pai, e o Pai tem prazer em dar para o seu filho, graças a Deus. Eu não preciso pagar, eu não preciso, né, irmãos, provar alguma coisa. Jesus já provou por mim na cruz do Calvário, Jesus já me deu na cruz do Calvário, Jesus, irmãos, já pagou tudo. Eu não preciso pagar, eu não preciso ficar aqui, irmãos, se matando, porque o filho não precisa fazer isso para o pai, o filho já tem tudo. Coloca isso, irmãos, no seu coração: o filho, ele já tem tudo, porque eu sou co-herdeiro, e pela graça de Deus eu estou aqui na presença do Senhor, e você também, em nome de Jesus, graças a Deus. Então, mas eu comecei a buscar a diferença entre o órfão e o filho. Há muitas diferenças. O órfão, irmãos, ele não tem identidade. O órfão, ele não tem destino. O órfão, irmãos amados, ele não sabe quem ele é. O órfão, ele não sabe para onde vai. O órfão, irmãos, ele não sabe o que faz. Mas o filho não, porque o pai nos orienta. É o pai que nos direciona. O filho não, irmãos. Por quê? Porque os planos de Deus são os meus planos, graças a Deus. Os planos que Deus tem traçado para mim, irmãos, graças a Deus, no meu coração, são planos para o meu futuro, são planos para crescimento. Hoje eu tenho uma identidade como filho de Deus. Sabe o que significa a palavra identidade? Separa aí a palavra identidade e coloca de um lado idem. O que quer dizer idem? Idem significa igual a quem eu sou. Por isso que você tem uma identidade, porque você é igual a Deus. Muitas pessoas têm perguntado assim: como é a face de Deus? Como é o rosto de Deus? Como é o jeito de Deus? Olha por mão do teu lado e você vai ver como é Deus. Você vai ver como é o Senhor. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus, você tem uma filiação com Deus, você é igual a Deus, igreja, porque você é filho de Deus. E hoje eu estava até vendo ali, irmãos, no Facebook, ali no Facebook, né, irmãos, tem umas postagens ali agora, né, mostrando ali, coisa maravilhosa, coisa bonita, né, irmãos, como era o pai da pessoa e como é o filho hoje, os dois parecidíssimos. Sabe por quê? Porque nós somos parecidos com o Pai, graças a Deus. E se eu sou parecido com o Pai, eu tenho a herança do Pai na minha vida, eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho, irmãos, o caminhar em Cristo na minha vida, eu tenho a graça de Deus na minha vida. Por isso que eu nunca posso falar assim, né, irmãos, eu não tenho nada, não recebo nada, estou na igreja do Senhor e não tenho nada. Muito pelo contrário, o órfão diz isso, mas o filho de Deus não. O filho de Deus diz: eu tenho Jesus na minha vida, graças a Deus. Sabe por quê? Porque o Pai, Ele é amor, graças a Deus. O Pai, Ele nos concedeu amor e, como diz lá em 1 João, capítulo 4 e 19, diz que Ele nos amou primeiro. Não é eu que amei Ele primeiro, foi Ele que me amou primeiro, como Pai. E não precisei fazer nada, como eu disse aqui. Ele me amou do jeito que eu era. Eu não precisei me preparar, não precisei me vestir direitinho, eu não precisei, né, irmãos, colocar uma roupa melhor para isso, mas Ele me amou do jeito que eu era. Quando o filho pródigo chega daquele jeito, né, irmãos, todo arrebentado, quando o filho pródigo chega daquele jeito, né, irmãos amados, todo sujo, o Pai ali o recebe como ele está, como ele é, porque Ele ama, irmãos amados, e nós somos a mesma coisa. Graças a Deus, Ele nos recebeu, porque Ele nos amou primeiro, irmãos, e Ele nos direciona, por quê? Porque Ele mostra a realidade da vida para o filho.
Ele nos direciona, irmãos, porque Ele muitas vezes é quem corta, muitas vezes o cordão umbilical que nós temos deste mundo, porque o órfão ele depende do mundo, o órfão ele não tem uma família, o órfão ele depende, irmãos, aonde ser levado ele vai, mas o pai não, o pai ele corta o nosso cordão umbilical deste mundo aqui, e nos direciona, nos orienta aonde nós temos que ir, o que nós temos que fazer, nos ensina, e nós aprendemos do pai, irmãos, porque nós deixamos hoje de ser meninos, glória a Deus, porque hoje nós somos homens, porque o pai nos faz amadurecer, aleluias. O órfão, irmãos, ele sempre vai ser menino, o órfão ele sempre vai ser criança, mas o filho de Deus, ele vai ser homem, amém, em nome de Jesus, e vai amadurecer para a glória de Deus, e vai enfrentar situações desse mundo, porque o pai o ensinou como filho, glória a Deus. Jesus nunca deu nada de mão beijada para os seus filhos, muito pelo contrário, ele ensinou seus filhos a pescar, ele ensinou seus filhos a conquistar, ele ensinou seus filhos a vencer as batalhas. O órfão não, o órfão sempre vai ficar acuado, o órfão sempre vai ficar com medo, o órfão sempre é temeroso, mas o filho não, o filho ele é corajoso, porque o pai está na frente dele, o pai ensinou, o pai orientou ele, graças a Deus. O órfão, irmãos, ele sempre anda deslocado, o órfão sempre vai dizer assim, né, irmãos amados, que sempre está abandonado, porque na realidade o órfão, como nós já falamos aqui, ele é abandonado. E aquele, né, irmãos, que é filho, mas tem a mentalidade de órfão, ele sempre vai se sentir deslocado, ele sempre vai se sentir abandonado, ele sempre vai falar assim, eu acho que ninguém me quer, eu acho que ninguém está me vendo. Ele sempre vai dizer assim, irmãos, ninguém veio me procurar. Sabe aquele irmão que quer colo? Sabe aquela irmã que sempre está querendo colo? O órfão ele é desse jeito, irmãos. Todo lugar que o órfão está, ele é estranho. Ele vai se achar estranho. Ele não tem, irmãos, aquela coletividade. Para ele não existe comunhão. Para ele não existe estar em meio a uma família. Para ele, irmãos, não existe estar, irmãos, em comunidade. Para ele, sempre ele vai se sentir deslocado. Sempre ele vai se sentir abandonado. Todo lugar que ele for, para ele vai ser estranho. Mas eu quero te dizer nessa noite que o nosso Pai, ele é abrigo, amém, em nome de Jesus. E o filho sabe que o pai é abrigo, e o filho sabe que o pai, irmãos amados, o abriga. Quando você é filho, você para de se sentir abandonado, a gente para de se sentir abandonado, porque todo lugar que eu for é a minha casa, é a casa do pai, onde o meu pai está, ele está em toda parte, aonde eu estiver, Deus vai estar na minha vida. Por quê, irmãos amados? Porque Deus habita dentro de mim, graças a Deus, então eu não tenho mais que me sentir abandonado, porque o meu pai está comigo, glória a Deus. E a palavra de Deus diz claramente lá em Salmo 27:10, pode o meu pai e a minha mãe me abandonar, pode meus irmãos me abandonarem, pode a minha família me abandonar, mas o meu pai que estás no céu nunca vai me abandonar, para a honra e a glória do Senhor Jesus. O órfão, ele sempre sente carência, ele sempre, né, irmãos, ele quer ser, né, cuidado, ele quer ser carregado no colo, ele sempre, né, irmãos amados, assim, a gente precisa muitas vezes carregar no colo. Tem pessoas que até falam, pastor, por que o senhor carrega tantas pessoas no colo? Tem pessoas que são assim, vem cá neném, vem cá que eu quero te agradar, tem que fazer desse jeito, irmãos. Há um buraco na alma muitas vezes do órfão, há um buraco, né, irmãos amados, do órfão, aquilo que eu falei, ele quer atenção. E hoje a gente vê, né, irmãos, quantas pessoas aí, né, que são órfãos ainda, a gente vê lá no Facebook, né, postando as coisas para quê? Para chamar a atenção, porque às vezes, muitas vezes acha que ninguém está vendo ela, ninguém está ligando mais, aí usa as redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, para se mostrar, nossa, agora eu estou vivendo a melhor vida da minha vida, agora eu estou bem, às vezes está na pior da sua situação, mas fica naquela ilusão para que as pessoas olhem, né, irmãos, ali, para ter atenção daquela pessoa. Mas Deus, Ele é o nosso afeto. Deus é aquele que me dá carinho, porque Ele me ama. E eu sei disso, porque eu sou filho, glória a Deus. Porque como eu falei aqui, pode todo mundo me abandonar, mas o meu Deus nunca vai me abandonar, graças a Deus.
As pessoas podem não olhar para mim, mas o meu Deus vai olhar para mim. Porque a palavra de Deus disse aqui nessa noite, irmãos amados, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Olha o poder que tem só esse versículo aqui, o versículo 16 do capítulo 8 de Romanos. Todo mundo lá fora pode falar que você não é filho. Todo mundo lá fora pode falar assim, quem é você para falar que é filho de Deus? O inimigo pode aparecer na sua frente e falar, você não é filho de Deus coisa nenhuma. Mas a palavra de Deus diz aqui nessa noite, irmãos, que o mesmo Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo, não é eu, é o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso Espírito que está aqui dentro, irmãos, que nós somos filhos de Deus. Não é eu que estou falando, não é você que está falando, não é a sua boca que está falando, é o Espírito Santo que declara para todo mundo que eu sou filho de Deus, aleluias. Por isso que muitas vezes, irmãos, o órfão ele não sabe disso, o órfão ele anda deslocado, o órfão ele anda, irmãos, afastado, o órfão ele se sente abandonado, porque ele não sabe que ele tem uma filiação agora. A sua filiação é ser filho de Deus, aleluia, e isso vem dos céus, não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus que declara isso na sua vida. Então, irmãos, nós temos que aprender a abrir os nossos ouvidos, e deixar Deus falar, que você é filho de Deus, que nós somos filhos de Deus. Começa a pensar desse jeito agora, como filho de Deus, começa a pensar desse jeito, irmãos, como ungido do Senhor. Começa a pensar desse jeito agora como um filho, um co-herdeiro, um herdeiro de Deus essa noite, aleluias. O órfão ele só vê miséria. O órfão para ele tudo está ruim. O órfão ele é só pessimista porque ele tem um passado péssimo. O órfão, irmãos, para ele tudo está ruim, nada está certo, só vê o lado ruim da coisa. O órfão, irmãos, ele só vê aquilo que te faltou. Sabe aqueles profetas do caos? É aquele que para ele tudo está ruim, é aquele que para ele tudo é luta, é aquele que para ele tudo, né, meus amados, tudo é tempestade, ele não sabe viver sem a luta, sem falar de luta. Mas o filho de Deus, não, sabe por quê? Porque ele sabe que o seu pai é provedor. Porque ele sabe, né, meus amados, como diz lá o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, porque andeis ansiosos pelas coisas dessa terra, se o meu pai que estás no céu alimenta as aves que estão nos céus, se o meu pai veste os lírios dos campos, se o meu pai, ele provê, né, meus amados, para a natureza tudo que é devido, quem mais nós que somos importantíssimos na presença do Senhor como filhos de Deus, ele nunca vai deixar faltar. O órfão só vê as coisas ruins, mas o filho de Deus sabe que o pai é provedor, que o pai vai curar, que o pai vai trazer solução, que o pai vai ajudar, aleluia. O filho sempre confia no pai, que o pai vai dar para ele. Sabe o que eu estava pensando hoje, quando os nossos filhos eram pequenos, né? Hoje está tudo grandão, né, irmãos? Mas eu lembro, né, irmãos, quando a gente ia tomar café, um exemplo, quando a gente ia tomar café, né, a gente queria leite, né? A gente dava leite, não queria nem saber de onde vinha o leite, né? Mas eles só sabiam que o pai ia dar o leite para eles. Pai, compra um doce, traz um doce. Quando o senhor vir do mercado, do trabalho, a gente ia lá e trazia o doce, né, para os filhos, né? Eles não queriam saber de onde veio o doce, não queriam saber se o pai tinha condições para dar, se o pai não tinha condições para dar. Eles simplesmente queriam e sabiam que o pai ia dar. Já contei aqui o testemunho da Josi, que orou por uma bicicleta, né? Fiz esforço, comprei a bicicleta para ela na época, né, irmãos? Mas ela não queria saber se o pai tinha condições ou não tinha condições, porque o filho, ele é assim. O filho, ele confia. Quando ele pede para o pai, ele sabe que o pai vai dar. O órfão não, o órfão ele pede, né, meus amados, sem crédito, sem acreditar. Ele fala assim, se der, Deus, se não der, eu acho que não vai dar não confio. O órfão, ele é assim. Mas o filho não, o filho quando ele ora, ele sabe que o pai vai dar em nome de Jesus, porque ele é provedor. O órfão não vê miséria, o órfão não vê caos, o órfão não vê só luta, o órfão vê um pai provedor que está toda hora querendo agradar o seu filho. E eu me lembro quando Jesus levantou das águas ali, né, irmãos, sendo batizado ali, ele se levantou, né, irmãos, e o pai ali, né, irmãos, do céu falou para ele, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. E eu quero te dizer nessa noite, que Deus se agrada de você, porque você confia no Pai como um filho de Deus, aleluias.
O órfão sempre vai se sentir sozinho, né, irmãos? O órfão, como eu disse aqui, só se sente abandonado o tempo todo. O órfão, né, irmãos, para ele, né, é tudo ruim. Mas uma coisa que eu tenho que entender, que isso não é externo. Isso é uma coisa interna. A pessoa que se sente como órfão, ela tem que entender que isso é uma coisa interna, irmãos. O órfão sempre ele vai falar assim: eu tenho que trocar as minhas amizades, porque as amizades que eu tenho para mim não prestam. Eu tenho que trocar de lugar, eu tenho que mudar daqui, porque aqui para mim não dá. Ah, eu tenho que trocar de igreja, porque aquela igreja para mim não dá mais. O órfão ele pensa assim. O órfão ele é desse jeito. Eu tenho que mudar, eu tenho que trocar, eu tenho que sair do lugar, eu tenho que ir para outra coisa, eu tenho que mudar de áreas, eu tenho que fazer outra coisa. Mas Deus, Ele quer agir dentro de você e quer tirar isso de dentro de você, porque nós somos filhos de Deus. E se você está aqui é porque você é filho de Deus, aleluias. Deus quer tirar, irmãos, esse pensamento de órfão que nós temos, em nome de Jesus. Deus, Ele quer, irmãos amados, que Ele quer que essa sensação nossa de órfão saia da nossa vida, seja expulsa da nossa vida. Irmãos, nós temos que acreditar que Deus, Ele está junto conosco aonde quer que nós vamos, porque o filho, ele é assim, irmãos, muitas vezes, quando ele está começando a andar, o pai até deixa ele andar alguns passos, mas sempre está de olho para ver se ele não vai cair, sempre está de olho para ver se ele não vai tropeçar. E o nosso Deus, Ele é desse jeito, irmãos. Como filhos de Deus, nós andamos aqui nessa terra, irmãos, com coragem, porque sabemos que o nosso Deus está nos olhando, e está nos livrando de toda armadilha, está nos livrando de todo mal. E na nossa caminhada, mesmo se nós tropeçarmos, o Pai vem e nos levanta, aleluia, para caminharmos junto com Ele, glória a Deus. Isso é ser filho de Deus. Quando o pai entra, essa sensação de orfandade sai. Quando o pai entra, irmãos, essa sensação de ser abandonado sai. Quando o pai entra, essa sensação de pessimismo sai. Quando o pai entra, irmãos, essa sensação de ser abandonado, de ser deslocado, ela sai da nossa vida, irmãos amados. Meu pai, Ele é meu amigo, porque Jesus disse: eu não chamo vocês mais de servos. Vocês não são servos, vocês não são escravos mais, porque o texto disse nessa noite, o texto de Romanos capítulo 8 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estareis em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus falou: vocês não são mais servos, vocês não são mais escravos, vocês são meus amigos, aleluias. Vocês são meus amigos, igreja. O pai que está falando isso. O filho, ele é o amigo do pai, aleluias. Sabe o que eu acho engraçado? Eu começo a ver esse texto aqui e eu começo a pensar na minha vida quando eu era filho, amém? Porque hoje meu pai, graças a Deus, jaz no Senhor, mas eu lembro quando a gente saía, né, irmãos? Meu pai, quando era todo mundo pequenininho, porque em casa é uma escadinha, quando a gente era todo mundo pequenininho, a gente adorava passar com meu pai adorava ir com a gente, e parava em certos lugares aonde estavam os seus amigos ali, né? E ele sentia gosto de nos apresentar aos amigos. Os amigos olhavam assim, né, irmãos, com tanto gosto, falavam: nossa, que lindos são os seus filhos, que maravilha. Pelo menos quando era pequeno eles eram bonitos. Que maravilha que vocês são, que lindo que vocês são. E o meu pai olhava assim para nós e falava assim para nós: esses aqui é a cara do pai. Olha aquele ali, a cara do pai, né? Fala a verdade, não é parecido comigo? E a gente brigava muitas vezes entre nós, falando assim: não, eu sou igual ao pai, não é eu que sou igual ao pai. Isso, irmãos, nós temos que colocar no nosso coração: nós somos igual a Deus. Nós somos igual ao Pai, igreja. Já pensou, se somos igual ao Pai, será que o Pai só vive reclamando da vida? Será que o Pai só vive choramingando de uns lados? Será que o Pai só vive se achando abandonado? O Pai não, igreja. O Pai é poderoso, o Pai é maravilhoso, o Pai é imenso, o Pai é eterno, o Pai é soberano, o príncipe da paz. E se nós somos iguais a Ele, se nós somos filhos de Deus verdadeiramente, nós somos parecidos com o nosso Deus, igreja. O que isso tem a ver com o tema coragem, pastor? Porque nós temos que ter coragem de nos assumir como filhos de Deus.
O povo de Deus precisa ter coragem de assumir como filho de Deus, viver o reino de Deus, viver o reino do Senhor. O mundo pode até falar que você não é filho, mas nós somos filho, aleluia, de Deus. Quando anuncio a Deus como meu Pai, eu o reconheço como sendo filho de Deus. Quando eu vou para o mundo e falo, o meu Pai me guia, o meu Pai me orienta, o meu Pai é Jesus Cristo, o meu Pai me dá os ensinamentos, o meu Pai vive comigo todos os dias da minha vida, o meu Pai me livra de todas as coisas ruins, o meu Pai, Ele me abençoa todos os dias, o meu Pai, Ele me orienta todos os dias. Quando eu reconheço isso como filho, aleluia, eu sei que Ele é o meu Pai, graças a Deus. Eu sei que Jesus é o meu Pai, e por isso eu posso dizer hoje, não como um Deus que está distante, mas chegar até Ele e falar: Paizinho, Abba Pai, glória a Deus, eu quero conversar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor, porque eu não quero chegar no Senhor só para pedir alguma coisa, eu não quero chegar no Senhor só quando eu estou precisando de alguma coisa, eu não quero chegar no Senhor só nas minhas necessidades, mas como filho de Deus, como filho do Pai, eu quero agradecê-lo, eu quero engrandecê-lo, e eu quero agradá-lo também, eu quero mostrar o melhor de mim para o meu Pai, aleluias. Eu não quero chegar só no Senhor, só em momentos de crise, eu não quero chegar no Senhor só em momentos de luta, mas eu quero chegar no Senhor como um filho chega para o seu pai, quando está com saudades do seu pai, e chega te engrandecendo e te louvando e te adorando em nome de Jesus. Agora eu quero você como filho de Deus essa noite, fica de pé, como um filho de Deus, como um herdeiro de Deus. Nessa noite você vai falar com o Pai, nessa noite você vai tratar com o seu Pai, aleluias, que estás no céu. Eu quero que você nessa noite, da maneira que você aprendeu, e da maneira que você está na sua casa também, você busque a Deus como seu Pai, aleluias. Você faça como os discípulos naquele dia lá, que viram Jesus buscar a Deus de uma maneira que eles não entendiam. Nessa noite Deus já te ensinou como buscar ao nosso Pai. Então feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. O Pai está pronto a conversar com você nessa noite. O Pai está pronto a falar com você nessa noite. Se achegue a Ele com todo carinho, se achegue a Ele com todo carinho, diga mesmo, Paizinho, eu estou aqui, Pai querido, eu estou aqui, Abba Pai, eu estou aqui, Espírito Santo de Deus, eu estou aqui nessa noite, faça de mim a tua vontade, faça de mim o teu querer. Começa a clamar, igreja, nessa noite, porque você é filho. O inimigo não quer que você nessa noite faça parte dessa filiação, porque ele teme isso, porque quando você está aos pés de Jesus Cristo, você é poderoso também, porque você é filho de Deus, aleluia. Declara ao mundo que você é filho, reconheça a Deus como Pai nessa noite. Põe a mão no teu coração, coloca a mão no seu coração, vai falando com Deus, vai falando com Deus nessa noite, vai deixando Deus trabalhar no seu coração, vai deixando Deus trabalhar na sua vida, vai deixando Deus invadir a sua vida como um Pai que Ele é, aleluias. Glórias a Deus, aleluia, Senhor, bendito é o nome santo do Senhor. Bendita é a sua glória, Senhor amado, aleluias. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo
encontrei em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descansei, encontrei em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Sinta o abraço de Deus nessa Sou noite. filho. Feche os seus olhos. Sou filho. O Pai está te carregando no colo agora. Aleluia. Porque você é filho de Deus. Sou Nós somos filhos de Deus. filho. Aleluia. Diga agora tudo que você sente por Ele. Diga agora, irmãos, que você ama a Deus. Diga agora que você, irmãos amados, quer fazer o melhor para Deus. Diga agora que você quer agradar a Ele. Diga agora, em nome de Jesus, que Ele é o teu Pai. Aleluia. Não vá até Ele como se Ele estivesse distante. Não vá até Ele, irmãos, como se Ele não estivesse vendo você. Mas você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós somos filhos, aleluia, do Pai nessa noite. Declara nessa noite. Diga a Deus nessa noite. Aleluia, que você está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Deus, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descansei, encontrei em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Aleluia. Para terminar nessa Teu noite, jugo é suave diga a Deus. e o teu fardo é Para leve. você sair daqui nessa noite com uma nova mentalidade. É leve. Tira essa mentalidade de órfão, que você não é órfão mais. Descansei, encontrei em Deus, ti, aleluia. pois Nós o somos teu filhos de Deus, fardo é leve. É leve. Só a igreja, só a igreja. Vamos ver a igreja, a igreja. Agora eu posso Só a dizer igreja. o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu Feche os olhos posso e sinta a presença de dizer Deus. tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu Você que está aí na sua casa merecer. também. Sou filho, Diga amém nessa noite, diga. Abba, Você que está na sua casa agora também, diga eu nessa posso noite, aleluia. dizer Deus tudo da glória, que aleluia. sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Todo mundo agora, todo mundo junto, vai. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer.
dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave E o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Aleluia. Pai querido, aleluia, Jesus. Nós te exaltamos, ó Pai querido, nessa noite. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, aleluias. Nós te exaltamos, ó Pai, nessa noite, Senhor. Porque cremos, ó Deus, cremos que o Senhor quer colocar isso na nossa mente, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor, meu Pai. Tira todo o pensamento mal, repreenda, Senhor, esses pensamentos de órfão que nós ainda temos, meu Pai. Tempos e tempos que passamos dentro da sua casa e ainda nos somos como órfãos na presença do Senhor. Nessa noite, Pai, o Senhor está pedindo para nós tomarmos posse disso, tirarmos essa pequenez que muitas vezes tem em nós, tirarmos esse espírito, meu Pai, de orfandade, tirarmos esse complexo de inferioridade, meu Pai, que está na vida do teu povo, tirar, meu Pai, esse mal que muitas vezes tem achado, o teu povo que está deslocado, que está abandonado, que nada presta, Senhor amado, meu Pai de poder, que tudo, Senhor, só é luta, só é batalha, e o Senhor, meu Pai, tem muitas vezes nos dado o seu colo, meu Pai. Muitas vezes o Senhor tem nos acalentado, muitas vezes o Senhor tem nos dado o seu afeto, muitas vezes o Senhor tem nos dado como Pai o caminho, o ensinamento, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite que nós não somos mais órfãos. Tira esse pensamento de órfão, Senhor. Nós queremos declarar que nós somos filhos de Deus, aleluia, parecidos com o Senhor, a imagem e a semelhança do Senhor, Pai. Abençoa, meu Deus, seus filhos, abençoa essa semana, abençoa, dê, meu Pai amado, uma semana de vitória ao teu povo. Estamos aí, Senhor, nos aproximando da festividade, meu Pai amado, aqui da Igreja Elim Planalto, que vai ser, meu Pai amado, no próximo sábado. Nos dê uma semana de vigilância, nos dê uma semana, meu Pai amado, meu Pai de poder, de vitória, Senhor. Repreenda todo o mal, repreenda toda obra do maligno. Põe o grupo de louvor nas tuas mãos, meu Deus, nessa semana, para que venham através dos louvores, meu Pai, vidas serem salvas. O grupo das irmãs que vai subir aqui, as crianças, nós pastores que estaremos aqui, Senhor, os visitantes que vão entrar aqui nessa casa, que seja uma noite impactante, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, meu Pai poderoso. Senhor, estamos nos preparando, não para engrandecer a nós, mas para engrandecer o Senhor pela vitória deste lugar, Senhor amado, em nome de Jesus. Abençoe a cada um dos seus filhos, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre o seu povo, para a honra, glória, graça do Espírito Santo de Deus, aleluia. Levante as mãos comigo nessa noite, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja em nossas vidas, e seja em nossos lares, de hoje para todo sempre, amém e amém. Jesus, dê uma salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus.